Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Esses versos estão escritos em Provérbios capítulo 3, do verso 5 até o verso de número 7. E que Deus, pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo seu favor, pelo seu amor, pela sua graça, pelas suas misericórdias, possa nos conceder um 2026 de muitas bênçãos. Que seja um ano de portas abertas, que seja um ano de provisão, que seja um ano de curas, que seja um ano de libertação, que seja um ano de transformação, que seja um ano de renovo e de algo novo, que seja um ano de milagres. Amém? A palavra amém significa assim seja. Amados, com a graça de Deus, rompemos mais um ano, dia 1º de janeiro do ano 2026. E olha você aí, essa transição de ano, o dia de hoje só é possível por conta do favor do nosso Deus. Sendo sincero com vocês, eu não mereço tamanha generosidade. Pois bem, é um ano novo, e sabe o que é interessante? É a vida. É a vida. Amados, somos adultos, né? Já temos um entendimento de mundo, de sociedade. Cada um está tendo uma realidade, isso é fato, não é? Já sabemos o que deu certo ano passado e também sabemos o que deu errado. Amados, tem um ditado que diz: em time que está ganhando, não se mexe. Se algo está fluindo, se algo está dando certo e é legítimo, né? E é algo correto mediante a lei, por que mexer? É algo que não fere o que está aqui, então por que mexer, não é? Mas também temos consciência e entendimento do que deu errado. Amados, se algo deu errado, isso sim tem que ser riscado da nossa lista, tem que ser riscado da nossa vida. Nós temos que buscar, com a graça de Deus, fazer uma corretiva, não é? Somos pessoas inteligentes. E, amados, eu creio que Deus quer nos conceder sim um ano maravilhoso sobre cada área da nossa vida. Essa citação de Provérbios, que na verdade é escrito do rei Salomão, Salomão foi o mesmo que orou pedindo a Deus sabedoria. E sabe o que é interessante? Sendo sincero com vocês, mesmo Salomão tendo orado e pedido sabedoria a Deus, Salomão, infelizmente, em algum momento da sua vida, errou. Como é que pode, né? Entendam o porquê de eu compartilhar isso com vocês. A Bíblia, ela é um livro transparente. Ela aponta os seus heróis, as suas conquistas e também aponta os seus erros. Toda vez que eu leio a Bíblia e vejo homens como Abraão, chamado de pai da fé e amigo de Deus, eu vejo que Abraão em dado momento tropeçou diante do Senhor. A mesma Bíblia que enaltece Abraão, ela aponta o erro de Abraão. A mesma Bíblia que enaltece Davi, aquele que matou o gigante, que vai ser um grande rei em Israel, cujo nome é mencionado até hoje, o mesmo Davi cometeu pecados terríveis. E do porquê da Bíblia jogar tão honesto com cada um de nós? Amados, imagina a gente só ter uma boa impressão de quem está aqui. Pequei, errei, fui rebelde à voz do Senhor. A maioria entraria num estado de depressão terrível, achando que não tem mais jeito, que não merece continuar vivendo.
Por isso a Bíblia joga tão limpo com cada um de nós. A mesma Bíblia que diz que esses homens erraram, também diz que esses homens se arrependeram, corrigiram a sua rota e não se desviaram mais da verdade. Salomão, ele erra, mas Salomão, após se consertar com Deus, aquela sabedoria que Deus tinha dado, ela atinge um outro nível. E ele começa a escrever assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ele está falando de experiência dele. Deus me abençoou com a sabedoria, mas ainda assim, em dado momento, eu confiei no dom, na habilidade que Deus me deu. Vem cá, qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? No que você é bom? Eu tenho certeza que você é bom em alguma coisa. Vai confiar na sua habilidade? Vai confiar tão somente nesse dom? E essa habilidade, esse dom foi um dispositivo que Deus deu a você. Agora, escolha confiar em Deus. Escolha mediante tudo que você fizer. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Senhor, aonde eu vou, abençoa. Porque na sequência, olha só o que Salomão diz, o verso 6 de Provérbios capítulo 3. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amados, entendam bem. Olha a dica de Salomão. Vocês não têm que errar aonde eu errei. Sabe o que é interessante? Hoje, a maioria é pai e mãe. Eu também sou pai. Nós tivemos uma infância, nós tivemos uma adolescência, nós tivemos uma juventude. E amados, em dado momento dessas transições, a gente tem uma noção do que é o mundo lá fora. E em dado momento a gente quer viver como o mundo lá fora. Mas pai e mãe, quando tem experiência de mundo lá fora, vai fazer o quê? Nos orientar. Não é? Meu filho, minha filha, não faça isso, não faça aquilo, porque o final não é bom. Ouça a voz dos mais velhos, ouça a voz da experiência. É o que Salomão está falando aqui. É lembrar de Deus em tudo o que nós fomos fazer. Amados, quem obedece pai e mãe, quando pai e mãe tem visão de Cristo, tem uma visão de reino, amados, esse jovem, esse adolescente tende a ter um futuro glorioso. E o que Deus quer para esse ano de 2026 é isso, dias gloriosos em nossa vida, mas vai depender das escolhas de hoje. Salomão está dizendo que devemos sim se lembrar de Deus em tudo o que fomos fazer. Que Deus seja o primeiro pensamento. Eu tenho certeza que você tem seus planos e projetos, não tem? Eu também tenho Deus. E se você não tem, eu te convido a pegar sim uma folha de ofício, uma folha de caderno. Pastor, eu não sei o que colocar ali. Coloque: eu quero começar por Deus. Eu quero começar vivendo a vontade de Deus. Até porque em Romanos capítulo 12, verso 2 diz que a vontade de Deus, que é o nosso Pai Celestial, ela é boa, perfeita e agradável. Comece por Deus. Deixe que o resto simplesmente vai se desenrolar. Que Deus seja a base, o nosso ponto de partida. Amém? E Ele lhe mostrará o caminho certo. Se há o caminho certo, também há os caminhos errados. Amados, nem tudo que reluz é ouro. Muito cuidado com as suas escolhas. Busque discernimento em Deus. Certa feita, um profeta chamado Samuel, ele foi enviado à casa de um homem por nome Jessé. Jessé, ele era o pai do futuro rei de Israel, no caso Davi. Quando Samuel chega diante da família de Jessé, que ele vê os filhos de Jessé, ele vê o primogênito, por nome Eliabe. Quando ele vê camarada alto, musculoso, boa presença, Samuel diz assim no seu coração: nossa, aí está, diante de Deus,
um novo rei de Israel. Samuel, que era um homem que tinha uma vida com Deus, estava nesse momento se baseando no que os seus olhos estavam vendo. Muito cuidado com os seus olhos. Muito cuidado com o que entra aqui, ó. Discernimento. Ore sobre tudo para você não ser enganado. E Samuel diz assim no seu coração. E Deus responde: Samuel, Samuel, vai devagar. A casca, a carcaça, o semblante, de fato, é quase que impecável. Mas eu olhei o coração, e o coração não é bom. Não se baseie no que você está vendo. Não se baseie no que você está ouvindo. Vem cá. O que está diante dos seus olhos? Qual é a sua realidade? Talvez a sua vida esteja um caos. E sabe o que acontece quando há um problema ou problemas? O inimigo, ele fica soprando em nossos ouvidos. Ele fica pegando o problema que é desse tamanho e fazendo ficar assim, ó. E a maioria começa a focar nos problemas e perde o foco de Deus. Ei, que Deus seja o nosso primeiro pensamento. Salomão está dizendo aqui que se nós se lembrarmos de Deus em tudo, se Deus for o primeiro pensamento sobre tudo, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos mostrar o caminho certo. Amém? Vem comigo. Verso 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Tema ao Senhor. O temer aqui não está no sentido de ter medo, mas no sentido de respeitar ao Senhor. E é um dever nosso se apartarmos do mal. Amém? Amados, o meu coração está cheio de textos, de citações para poder compartilhar vocês, mas eu me preocupo com a questão do tempo. E antes de entrarmos no momento da oração, amados, entendam, a oração, ela tem que ser um dos pilares da nossa vida. Ela não é o único pilar de sustentação da nossa fé e da nossa esperança, mas ela é um dos. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 10, verso 17 assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, a palavra de Deus. Eu sempre faço citações de homens e mulheres que marcaram entre o Gênesis e o Apocalipse. Estou sempre mencionando a Bíblia como a minha base de fé, justamente por conta disso. Amados, o ter contato com a palavra também é importante. Eu sei que tem passagens que são difíceis. Eu quero recomendar para vocês, leia os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem como errar, porque nos evangelhos nós temos a pessoa proeminente do Senhor Jesus Cristo. E, amados, tudo que vem dele é fascinante. Fique com os evangelhos. É um bom caminho para podermos nutrir a nossa comunhão com Deus. Amém? Salmo 127, verso 1 e 2. Eu também senti de Deus de compartilhar com vocês. Olha só o que diz o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, e entendo que casa aqui, ela está no sentido de sonhos, planos, projetos, relacionamentos, vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós estamos diante de um novo ano. Vai tentar construir esse ano sozinho? Ou você vai fazer o certo, que é chamar o Senhor para poder te conduzir, te auxiliar nessa construção? Amados, não chame Deus para ser o seu servente. Fala assim: Senhor, seja um engenheiro, seja o arquiteto, seja o mestre de obras da minha vida e desse ano. Olha só a sequência. Se o Senhor não guardar a cidade, de novo, a cidade aqui, ela está no mesmo sentido de vida, sonhos, planos, projetos, relacionamentos. Em vão vigia a sentinela. E olha o quão profundo é também o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comeu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu não quero invalidar a oportunidade que Deus está me concedendo de poder começar mais um ano. Ei, não invalide. Chame Cristo nesse momento para poder fazer parte de tudo que venha envolver a sua vida. Chame Cristo para poder cuidar da sua família. Chame Cristo para poder cuidar de você no trabalho. Se as portas estão fechadas, chame Cristo para poder abrir as portas para você. Se você está lidando com a doença, com a enfermidade, chame Cristo para ser o seu tratamento, para ser o seu remédio e para ser a sua cura. Independente do que você está vivendo, chame Cristo para poder ter partido, tomar parte em tudo. Amém? Mas entendam vocês que Ele é o nosso Pai. Eu sempre chamo vocês de irmãos, porque de fato eu entendi a proposta do que a Bíblia nos fala. Nós temos um Pai maior, nós temos um Pai celeste. E se Deus Ele é o nosso Pai maior, isso faz de mim e de vocês irmãos. Amém? E o meu intuito como irmão é orar por vocês, é somar em fé e esperança. Eu sou sincero com vocês. Sou apenas um trabalhador. Hoje ocupo um cargo eclesiástico na igreja. Hoje sou pastor. E, amados, muitos de tempo em tempo mandam mensagem pedindo ajuda financeira. Eu não tenho riquezas. Não tenho riquezas. Comecei esse ano com algumas contas para acertar como a maioria. E o porquê de compartilhar isso com vocês? No barco da vida, nós estamos juntos. Agora, a questão de quem vai ser o condutor desse barco, quem vai ser o capitão, é que são elas. Eu escolho deixar o meu Senhor Jesus Cristo como meu capitão, como meu guia, em meio a esse mar agitado que é a nossa vida. Eu não tenho dinheiro para poder socorrer, né? Principalmente pela internet, fora os que batem aqui na porta de casa pedindo algum tipo de auxílio. E dentro das minhas possibilidades, dos meus recursos, né? Aqui em casa nós buscamos ajudar. Se mandar mensagem, eu sempre busco responder. Eu até fico preocupado porque eu sempre respondo quando eu vou checar a movimentação, interação. Me parece que o TikTok tenta de alguma forma sabotar. Mas eu sempre respondo e sempre busco ser honesto com vocês. Hoje, o que está no meu alcance de verdade é somar com vocês em fé e em oração. Entendam, eu posso e devo e oro por vocês. E eu creio de fato no poder da oração. Eu posso e devo somar em fé com vocês, mas o que eu não posso é ter fé por vocês. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. E galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Um dos versos mais pesados que você vai ler se você seguir essa receita de ler os evangelhos é o capítulo 13, verso 58 do Evangelho de Mateus, que diz que Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade. O meu intuito aqui é somar com vocês, multiplicar com vocês em fé e em oração. Talvez a sua fé seja desse tamanho, seja pequena. Você vai ler essa expressão, homens de pequena fé. Você tem fé? Né? O meu intuito é esse, pegar essa fé pequenininha sua e somar com a minha. O que era pequeno tende a crescer. Amém, amados? Isso é eu sendo sincero com vocês. Cada pastor tem a sua realidade. Né? Hoje é dia 1º de janeiro. Antes desse dia terminar, eu vou estar indo para o trabalho. Eu trabalho no turno C, eu trabalho de madrugada, né? Esse último mês foi vendo o sol amanhecer. Eu trabalho numa grande empresa de bebidas alcoólicas, refrigerantes, sucos e mais algumas coisas. Isso é, de novo, eu sendo transparente com vocês, com o que eu trabalho. Eu trabalho no setor de manobra. Não sei como vai estar o carregamento com relação ao dia 2, mas foi um mês
vendo o dia amanhecer. Quando o carregamento está tranquilo, as nossas lideranças nos liberam no meio da madrugada, quase que no final da madrugada. E eu não sei como vai estar hoje, mas isso é só um detalhe da minha vida. Então, amados, fé e esperança. Ano passado eu testemunhei muito de situações bem particular minha, e o porquê de compartilhar. Amados, o que me torna muito próximo a vocês tem sido os processos da vida. Eu sempre me perguntei, Senhor, o porquê de passar por tantas coisas ainda? E Deus me fez entender, meu filho, é só assim que a gente não perde a nossa humanidade e a nossa humildade. E o mais importante de tudo é a salvação. Amados, a maior conquista que eu estou focado é a salvação. Eu quero muito, quando esse mundo chegar ao seu fim, e morar nos céus com Jesus. Que esse seja o nosso maior foco. Morar nos céus com Jesus. Amém? Me dá o prazer de ainda hoje colocar o seu nome nesse caderno. Gente, mais de um ano e eu ainda não consegui fechar esse caderno. Eu acredito que esteja na metade. Deixa eu ver. Vamos comparar aí? Tá não. Tá na metade não. Então, tem espaço para poder colocar o seu nome. Como eu disse, eu anoto de verdade. Eu sempre estou interagindo de verdade. Para mim, isso aqui não é trabalho. É uma extensão do meu ministério. Eu levei muito tempo para ser convencido a ministrar e a orar por uma câmera, né? Eu não queria isso para minha vida, mas o que me despertou foi ver a necessidade espiritual de muitos, colocando pedidos de oração que não são respondidos. Teve gente pedindo oração a uma imagem 100% IA, e isso, quando eu vi, me incomodou, me entristeceu. Eu falei, poxa, pai, não sou um rosto, não sou um nome, não sou uma voz conhecida, mas pelo menos eu posso interagir de verdade com essas pessoas, né? Então, eu tenho usado essa câmera que está diante de mim como uma possibilidade de alargar ainda mais as tendas do Evangelho. Amém, amados? Mas entendo quem eu sou. Apenas um irmão buscando somar em fé, em esperança com outros. Eu não me apego mais a essa questão de títulos. Tenho dito a vocês que não existem pastores perfeitos. Eu não sou perfeito. Todos os dias eu luto para poder conservar branca as minhas vestes de santidade. Não existe oração mágica, entendam bem, mas existe um Deus todo-poderoso que ouve o que sai da nossa boca, que sai do nosso coração e reage em nosso favor. A mesma oração que eu faço aqui por vocês, vocês podem e devem fazer na sua casa. Entendam, Deus, Ele é o nosso Pai, o que me faz irmãos de vocês. O mesmo amor que Deus tem pela minha vida, Deus tem pela sua vida e pela sua família, independente de quem você é, independente de que você fez. Amados, uma das citações muito poderosas que você vai ler nos evangelhos, por isso a recomendação, leia o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que um criminoso, momentos antes de morrer, ele se arrepende e clama pela salvação, e Jesus, sofrendo aquela dor terrível na cruz, o escuta, o perdoa e faz a promessa de ainda hoje estar comigo no paraíso. Amém, amados? Eu não posso nada, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode tudo. Então eu quero orar a Ele, eu quero suplicar a Ele pelas bênçãos dEle sobre as nossas vidas e sobre esse ano. Vamos orar? Amém? Cristo, pela Tua graça, nós estamos vivendo o dia 1º do ano de 2026. É o 1º dia de janeiro e esse ano já segue o seu curso. Daqui a pouco será meio-dia, daqui a pouco será 18 horas, daqui a pouco será 22 horas, daqui a pouco será meia-noite.
Daqui a pouco já será o segundo dia do ano, meu Pai. Oh, glória. Obrigado, meu Pai, por olhar com graça, com misericórdia para mim e também sobre a vida dos meus irmãos. A sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Que é por conta dessas misericórdias que não fomos consumidos e mortos pelos nossos pecados. Senhor, sou grato a Ti por tudo. Meu Senhor, eu, através, Senhor, de plataformas como YouTube e TikTok, eu pude ver o meu ministério se expandir. Hoje eu converso com pessoas que estão no Rio de Janeiro, com pessoas que estão em outras partes do Brasil, algumas até mesmo fora. Cada um vivendo uma situação. Gente vivendo um momento bom, aquele momento mágico da vida onde tudo está dando certo e que esse ano dê tudo mais certo ainda, que essas vidas sejam ainda amplamente mais abençoadas. Eu pude ouvir pessoas, Senhor, lutando contra questões bem delicadas, lutando contra o vício, mas não negando a fé, lutando contra as portas fechadas, mas não negando a fé, lutando, Senhor, contra doenças. Senhor, eu li aqui pessoas relatando: pastor, não tem mais jeito, mas eu não nego o meu Deus, não nego a minha fé. E se Ele quiser, eu sei que Ele pode me curar, não tem mais jeito para os homens. Eu li isso, meu Pai. Eu li isso, meu Senhor. Fora as experiências que eu tive, Senhor, mais pertinho de mim. Senhor, nós estamos aqui. Nós queremos sim fazer do Senhor o nosso primeiro pensamento. Pai, nos mostra o caminho certo. Não nos deixe errar. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo que sem Ti nada podemos. Nós escolhemos depositar, Senhor, a nossa confiança no Senhor e não, Senhor, na nossa capacidade. Não, Senhor, na nossa força física. Não, Senhor, no que achamos. Senhor, nós dedicamos a nossa confiança a Ti e eu Te peço, meu Senhor, nos conceda um mês, nos conceda um ano, Senhor, de muitas bênçãos e realizações. Nos conceda um ano de milagres. Pai, meu Senhor, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, Pai. Sou pó. Sou cinza. Um pecador lutando por viver uma vida de santidade em Tua presença. É o que eu sou. Mas o Senhor é tudo, Pai. O Senhor Jesus Cristo é tudo. Senhor, o dia de hoje isso é possível porque naquela cruz Tu pagaste um alto preço. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz algo lindo. Diz que Deus, o meu Pai, amou a humanidade de tal maneira que deu o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós ali, Senhor. Oh, meu Cristo, meu Salvador, eu creio no que a Sua palavra diz. Por isso, Senhor, faço tanta menção a ela aqui. Não deixe ninguém perder a fé e a esperança. Senhor, mude hoje as realidades. Senhor, aonde há um caos, que tudo possa se organizar. Meu Senhor, que aonde há portas fechadas, portas possam ser abertas. Senhor, não deixe faltar o pão na mesa de ninguém. Não deixe faltar o pão nessa família. Não, meu Senhor, manifeste a Tua previsão. Senhor, eu não posso curar ninguém. A minha oração não pode curar ninguém, mas há poder no santo nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus a qual faço essa oração, o Senhor a qual faço essa oração tem o poder sim de curar. Meu Senhor, como irmão, como filho, eu Te peço, cura as doenças, cura as enfermidades, arranca o câncer, arranca, Senhor, essa dor na coluna, arranca essa dor do nervo ciático. Senhor,
revigora, revitaliza os órgãos que estão em falência. Restaura a visão física. Restaura, Senhor, a audição física. Restaura, Senhor, a capacidade de memória. Senhor, os que estão se paralisando as mãos, atrofiando. Senhor, perdendo, Senhor, o tato dos pés, das pernas. Senhor, cura o físico, cura o psicológico. Senhor, muitos na ansiedade, não. Muitos estressados, não. Muitos na depressão, não, meu Pai. Cura os meus irmãos fisicamente. Algo tem me chamado a atenção, Senhor, principalmente no TikTok. A quantidade de crianças que nasceram com deformidade. Senhor, muitas mães darão à luz hoje e nos próximos dias. Eu te peço que essas crianças, que esses menininhos, essas menininhas venham a esse mundo com muita saúde. Senhor, ainda dá para ouvir o som de músicas tocando alguns. Alguns estão na ressaca. Alguns ainda estão bebendo, Senhor. Ainda estão na loucura da transição de ano. Só vão estar sóbria no final do dia, ou talvez amanhã. Muitos têm problema com a bebida, com o cigarro, com as drogas. Eu te peço, Espírito Santo, toque nesses corações, e que eles possam entender que a maior alegria não está no cigarro, não está na bebida, não está nas drogas, está em Ti. Visite, Senhor Deus, as famílias. Visite, Senhor Deus, os lares, e nos conceda a bênção da comunhão, da harmonia e da paz. Eu oro pelo Teu Espírito Santo em nossos corações e também em nossos lares. Pai, visite cada página, cada nome anotado aqui nesse caderno. Senhor, ainda faltam muitas páginas para poder ser preenchidas, mas eu não consigo mais dizer nome a nome. Mas eu sempre anotei com carinho, com seriedade, com responsabilidade. Por isso eu te peço, meu Pai, visite cada um. Cada um aqui tem um problema, cada um aqui tem uma dificuldade, cada um aqui tem uma situação, Senhor, que talvez humanamente seja impossível de resolver. Mas o que é impossível para um homem sempre será possível para Ti. Por isso eu te peço, meu Senhor, manifeste a Tua glória na vida, Senhor, de cada nome anotado aqui. Meu Senhor, mostra a grandeza que só Tu tens, em nome de Jesus Cristo. Abre portas, não deixe faltar o pão de cada dia. Cura, transforma, liberta e salva. Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, porque o Senhor não tem nos rejeitado. Obrigado por tudo, meu Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus lhes conceda um dia, uma semana, um mês e um ano de muitas bênçãos. Amém? Paz.